E aí, pessoal, vamos falar de um tema bem legal? Vamos falar de moda? Vem dizer que você não gosta do tema não, que eu sei que você gosta. Você não sai de qualquer maneira de casa, né? Você está sempre querendo sair no style, né não? Então vamos lá, livro 3, tema 2, bora falar de moda, que também é uma manifestação artística. Primeiro que moda não é algo estático, tá? Ela é dinâmica, ela está mudando o tempo inteiro. Se a gente for estudá-la desde os nossos primórdios, a gente vai ver o quê? Que o ser humano sempre precisou, tá, de colocar alguma coisa em seu corpo para poder diferenciar. Essa alguma coisa que ele coloca, ele quer registrar, né? Ele precisa registrar qual é o papel dele naquele grupo social, tá? Ao que ele tem acesso e esse ter acesso significa poder, certo? A moda ela vai ser um dos registros mais interessantes de comportamento e de formas de pensar de uma determinada sociedade num determinado tempo histórico, certo? Hoje em dia, a gente fala muito nos padrões estéticos, né? Dos procedimentos estéticos que a mulher se submete para poder seguir aos padrões de beleza da sociedade, que a gente não precisa seguir, tá? Mas se a gente for correr lá atrás do tempo, a gente vai ver também que, por exemplo, para formar um espartilho, aquele espartilho muitas vezes era feito de ferro ou de barbatana, e aquilo perfurava, muitas mulheres morriam com esse espartilho, né? Em épocas em que a roupa ela era tão estruturada, tão montada, mas tão montada que a pessoa para dormir, dormia naquela cama que é só uma linha inclinada, sabe? Porque era dispendioso tirar toda aquela roupa para poder dormir, né? No nosso tempo, o que tem pessoas que não faz para poder usar uma roupa de marca? Por que é tão importante ter uma roupa de marca? E será que é tão importante assim? Ah, ela vai ser um meio de linguagem e comunicação. Você pode fazer uma leitura do que quem é aquela pessoa de uma maneira muito superficial, tá, gente? Mas mesmo assim pode fazer. Quem é, o que ela gosta, o que ela pode não gostar, o que ela pensa, quais são as ideologias e tal, pela roupa que está vestindo. Um punk, por exemplo, você consegue fazer uma leitura daquela pessoa diferente de uma pessoa comum, né? De uma pessoa de terno e gravata, por exemplo. Tá? Agora, é claro, gente, que a gente está falando de leituras que esbarram muito na questão do estereótipo também, que a gente tem que tomar cuidado. Tá? A gente não pode ser taxativo. Né? A gente pode fazer essa leitura, mas a gente tem que entender que essa leitura ela é flexível. Tá? Valores e mudanças constantes, está sempre em transformação e refletindo o papel da moda na sociedade. Quais são as profissões ligadas à moda? Você tem a figura do designer ou do estilista, que é aquela pessoa que vai desenhar, né, que vai fazer o croquis, o desenho daquela coleção. Uma coleção, geralmente, ela tem um tema, tá? Esse tema, ele é definido pode ser pela indústria da moda, pode ser, por exemplo, quando surgiu um movimento musical chamado grunge, ninguém estava esperando, né, aquilo, a galera do Nirvana, Pearl Jam, né, rock do bom, ninguém estava esperando aquilo surgir de uma hora para outra. Então, as passarelas foi e englobou esse movimento na sua fala, na sua linguagem. Né? E outras vezes é a própria indústria da moda que vai determinar as tendências a serem trabalhadas nas próximas estações. Tá? Porque a moda ela é sazonal, ela vai trabalhando por estações, primavera, verão, outono e inverno. Se bem que aqui no Brasil a gente já, pelo menos Rio de Janeiro, né? A gente não sabe mais o que é primavera, verão e outono e inverno. Enfim. Aí o estilista vai, faz o desenho, ele precisa de alguém que materializa aquele desenho dele. Quem será essa pessoa? O modelista. Então, o modelista ele vai cortar aquela peça desenhada, ele vai fazer a interpretação,
Olha só que interessante, a gente acha que interpretação é só de texto, tem interpretações de várias coisas na nossa sociedade para fazer, inclusive de um croquis. Então, esse modelista ele vai ter que interpretar aquele modelo, né, aquele croquis, e dar vida àquela peça que eles vão chamar de peça piloto. Na peça piloto, o estilista, junto com o modelista, vai fazer os ajustes finais. Às vezes, o estilista fez um desenho de um tipo de bolso, né? Que o modelista pode falar assim, olha só, esse tipo de bolso que você fez, quando for para a linha de produção, ele vai dar trabalho. Então, vai se gastar mais tempo naquela peça. Se gastando mais tempo naquela peça, ela vai se tornar mais cara. Então, vamos facilitar? Vamos tirar tal coisa? Vamos colocar outra? Tá? Então, os dois, depois da peça piloto, os dois estão o tempo inteiro conversando, porque aquela peça piloto vai ser a peça que vai para a mão do alfaiate. Tá? Geralmente, o alfaiate, a gente usa o termo alfaiate, né, para o cara que faz aqueles ternos, sabe, terno vovô, né, aquela coisa mais estruturada e tal, mas também pode ser usado para a pessoa que está fazendo a modelagem do dia a dia de uma fábrica, de uma confecção. Tá? Então, essa peça piloto ela vai entrar numa produção em série. Então, vamos lá, vamos imaginar essa jaqueta aqui. Tá? O estilista fez o croquis, né? Aquele desenho bem simples dessa jaqueta. O modelista foi lá e interpretou essa jaqueta, cortou o jeans, costurou e tal, e os dois juntos foram vendo o que pode se fazer, o que tem que acertar e tal. Depois do ok, beleza, essa aqui que vai para a produção, vai para a linha de produção para quê? Para ser feitas tantas jaquetas para levar para a loja para vender. Tá? Nesse meio do caminho, você tem o design têxtil ou de estamparia, que é a pessoa que vai trabalhar desenhando padronagens para tecidos, os tecidos estampados. Tá? Nós temos o design gráfico, que vai ser o responsável pela imagem da marca. Né? Então, aquela marca no mercado vai ter que atingir um público X. Então, por exemplo, se meu público X são jovens, eu tenho que ter toda uma linguagem para atingir os jovens, né? Para vender minha roupa para jovem. Eu não posso usar outro elemento que não seja pertinente ao universo desse pessoal que vai comprar o meu produto. Tá? Você tem o cenógrafo ou set design. Geralmente, essas roupas elas vão para um desfile, né? Elas vão ser apresentadas para os seus possíveis compradores. Então, não basta você pegar e colocar a roupa ali no manequim e pronto, acabou. Né? A moda hoje em dia ela é uma indústria. Então, tem uma série de coisas por trás dela. Você não vende apenas uma jaqueta. Você está vendendo a jaqueta, você está vendendo o conceito, você está vendendo a marca, você está vendendo desejos. Tá? Então, o cenógrafo, na hora dele planejar um desfile de moda, ele vai trabalhar de uma maneira muito artística. Tá? Por quê? Porque ele precisa seduzir aquelas pessoas que serão os possíveis compradores, né? Aquelas pessoas que vão usar aquelas roupas que estão sendo desfiladas ali. Ele precisa convencer essas pessoas de que ela precisa daquilo. Né? O executivo de marketing, que vai ser aquela pessoa que vai direcionar, vai tornar isso possível, né? Vai lançar a marca no mercado, vai planejar esse produto, os meios de comunicação para que esse produto vai ser vendido. Muitas vezes, né, essas roupas elas entram em programas de televisão não à toa, então a apresentadora está usando tal roupa. Por quê? Porque a mulher que vai comprar aquela roupa vai chegar lá na loja e falar assim, nossa, aquela jornalista que só passa a verdade, né, só fala a verdade e tal, está com aquele modelo, eu quero isso para mim. Estão percebendo? Desenvolvimento da coleção de moda, né? Tem várias etapas. Então, você tem a pesquisa de tendências, que foi o que eu falei,
que muitas vezes é a indústria que define. Você tem as estações do ano, que é um influenciador. Você tem as referências de cores, padronagens e tecidos. Geralmente a indústria da moda, ela já vai definir, né, quais são as cores, o padrão, a xadrez está na moda, lista vai estar na moda, florais vai estar na moda, né, que tipo de tecido eu vou usar. Conceito da criação, né? É muito interessante vocês pegarem os catálogos. Você vai numa loja, né? Geralmente no lançamento da coleção tem um catálogo. Se vocês puderem, pega esse catálogo quando terminar a pandemia, claro, pelo amor de Deus, tá? Ninguém vai para shopping agora não, fica quieto dentro de casa. Mas assim, e começa a analisar. Vocês vão ver que as cores, aquela loja vai ter uma determinada linha de cores, né? Aquela loja vai ter uma determinada linha de tecido, vai ter aquela roupa vai ser pensada para um público X, tá? Os materiais a serem usados, as formas estruturais. O que são formas estruturais? Roupa mais justa, roupa mais larga, cintura alta, cintura baixa, né? E nós temos, como eu falei para vocês, que a moda é um mercado muito importante. Nós temos rotas da moda, né? São Paulo entrou há pouco tempo, se a gente for comparar com o restante do mundo, né? O Brasil entra há pouco tempo, coisa de uns 20 anos mais ou menos, tá? Que é o São Paulo Fashion Week. Milão, Paris, Londres e Tóquio. O lance da moda é tão sério, né? Porque essa moda, essa ideia de que você tem alguma referência e que todos querem copiar, né? Que todos querem seguir, surge em Paris, surge nas cortes parisienses. Por quê? Conforme a gente viu na aula anterior, né? Com a roupa íntima que eu mostrei para vocês, né? Da Maria Antonieta, e ela é uma importantíssima criadora de moda, ainda sem a moda nessa época, século XVII, XVIII, está nessa estrutura toda que a gente conhece hoje em dia. Por quê? Porque a realeza, ela queria sempre se diferenciar do restante, né? Então, por exemplo, ela cria um penteado diferente. Maria Antonieta, por exemplo, chegou a ter penteado com 30 centímetros, tá? Por quê? Porque quando ela criava um penteado mais alto, as mulheres da nobreza ali ao redor também queriam imitar a Maria Antonieta. Falou assim, não, ninguém vai me imitar não, ela criava um outro. Todo mundo imitava. E assim ela foi fazendo essa dinâmica da moda que a gente conhece hoje em dia, né? Ficar cada vez mais veloz, né? Ela começou a dar agilidade a isso, porque sempre teve, mas era uma coisa mais vagarosa, tá? Eu falei da Maria Antonieta, uma coisa importante. A moda, ela é tão rentável, mas tão rentável, que é uma das fontes de renda sólidas de Paris. Tá? Então, aqueles desfiles de moda, né? Aquele burburinho todo, aquela coisa toda, é uma das fontes de rendas mais lucrativas dessa cidade luz. Tá? Aqui nós temos os croquis. Conforme eu falei, o croquis ele vai ser um desenho extremamente simples. Ele vai dar a ideia, ele é um desenho artístico, né? Que o estilista vai dar a ideia daquilo que ele quer. Então aqui eu coloquei vários tipos de croquis. Esse croquis que está aqui, tá? Ele é baseado num bonequinho articulado, que quando a gente vai começar a desenhar desenho de modas ou desenho do corpo humano, geralmente tem esses bonequinhos que a gente bonequinho articulado, porque o professor coloca na posição que ele quiser e você vai ter que desenhar a posição desses bonequinhos, tá? Aqui eu coloquei coisas bem glamourosas, né? Como um vestido de noiva, estilistas como Valentino e Thierry Miller, tá? Então você vê que ela tem movimento, essa roupa tem movimento, ela tem uma pegada artística, você consegue perceber o que tá? Mas não está detalhado. É um desenho que a gente chama, né, de desenho estilizado, por isso a palavra estilista. Bom, uma das mulheres super importantes nessa dinâmica de moda foi a francesa Gabrielle Bonnet Chanel.
A Coco Chanel, tá? A Casa Chanel hoje é uma das casas mais importantes, não só para a história da moda, mas também porque movimenta milhões de euros, tá? E Gabrielle Chanel foi uma mulher que simplificou muito a moda feminina. No início do século XX, né, a moda estava passando por uma transformação, porque as mulheres precisavam trabalhar, né, ainda mais no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que os homens vão para a guerra, e quem vai fazer os papéis no mercado de trabalho masculino são as mulheres. Então não dá para você entregar leite, por exemplo, usando aquela saia, né, que era estática ali, que você não dava nem para se mexer. Você vai andar de bicicleta, você vai andar na rua, você vai andar a cavalo. Como é que você vai usar uma saia daquela? Como é que você vai usar aquele descanso de braço? Né? Como é que você vai usar um penteado elaboradíssimo? Não tem como. Né? Então as mulheres cada vez mais vão simplificando a forma de suas roupas, né? E procurando coisas mais confortáveis, que permitissem com que ela tivesse mais liberdade de movimento. Então, Chanel vai pegar e vai inventar o tailleur. O que é o tailleur? É o terno masculino, né, numa versão feminina. Então, ela vai pegar aquele casaco, né, aquele terno sisudo masculino, vai transformar, tirar a gola ou fazer uma gola mais delicada. Ao invés da calça, ela até tem tailleur com calça, mas vai fazer com saia, tá? Ela começa a usar bijuteria, por exemplo, esse colar de pérolas que vocês estão vendo aí na figura da Chanel, ela não são pérolas de verdade, são pérolas falsas. E ela, quando ela é questionada por isso, ela fala assim, gente, pelo amor de Deus, a gente está no meio de uma guerra, quem é que vai usar joia com um monte de gente morrendo? Não dá. Ela vai e corta o cabelo, né? Então o penteado Chanel, que é aquele penteado curtinho, né? É ela que lança. Daí uma série de outras coisas, né? A bolsa, aquela bolsa clochard, aquela bolsa pequenininha, sapatos mais confortáveis, mas que não te tira a feminilidade, tá? As roupas, ó, vem com essa blusa aqui também em homenagem a ela, tá? Homenagem à aula que eu dei para o Fundamental 1, mas também homenagem a Chanel, porque ela coloca essas listras, que esse tipo de listra era muito comum nas roupas de marinheiro, ela traz isso para o guarda-roupa feminino, né? Tecidos mais leves, roupas mais fluidas, né? Que a mulher tinha um movimento, a mulher tinha mobilidade e sem deixar de ser feminina. Arte e moda está sempre ali lado a lado, tá, gente? Apesar de arte ter todo um campo que o define, a moda ter todo um campo que a define, mas de vez em quando os dois se encontram. Vocês já viram nas vanguardas artísticas, né, esse quadro do concretista Piet Mondrian, né? Onde ele trabalha linhas retas e curvas nada, né, gente? Linhas retas, né, vertical e horizontal, criando formas geométricas. Então, o Yves Saint Laurent também, a casa, a Chez, que eles chamam, né? Chez Saint Laurent é uma das Chez, né, uma das casas mais importantes de moda da França, pela história que ele tem, que ele construiu na história da moda e também pelas inovações que ele faz. Então, esse vestido é o vestido Mondrian, onde ele pega como referência os quadros de Piet Mondrian. Você tem o Gustav Klimt, nós vimos também nas vanguardas artísticas. Olha o Klimt aí, vestido, né, no início do século XX, de uma túnica, né, que não era algo muito comum para o homem usar, mas o homem ocidental, porque o homem oriental usava. E o Oriente, né, Índia, Japão, China, Rússia, estava tendo uma influência muito grande na cultura ocidental. Então, as vanguardas artísticas, principalmente as oficinas, né, como
a oficina de Viena, que era a oficina que ele comandava, eles vão começar a usar muito dessas influências. Então ele vai criar roupas masculinas e femininas inspiradas, né, nessas túnicas usadas, né, na Índia, né, aquelas roupas mais largas chinesas. Ele vai começar a fazer um trabalho de estamparia que a sua pintura tem, né, a pintura de Klimt, ela é, como a gente está vendo nesse retrato aqui de Adélia, nós estamos vendo que ele vai trabalhar várias estampas, como se fossem várias colagens nessa imagem, né? E ele vai levar essas ideias para estamparia. A mulher dele, ela era estilista. Então, os dois trabalham muitas coisas juntos e ele faz muito desenho de estamparia para ela. Essa imagem que vocês estão vendo nesse quadro, né, onde tem essa mulher com esse cachecol, ele reproduziu esse tecido em uma roupa e tem fotos da modelo, né, geralmente da mulher dele, a própria modelo, vestida com essa estampa que ele desenhou. Trabalho valendo um ponto vai ser o seguinte: livro, página 29 e 38. Não precisa mandar para mim, porque eu vou mandar com o gabarito, tá? Você vai fazer um croquis de moda no seu caderno de desenho. Você pode buscar referências na internet sem problemas, mas eu vou botar uma condição: tem que ser colorido. Eu não quero nada só em preto e branco, tá? Vocês vão ter que colorir. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? Como esses aqui do Valentino e do Thierry Miller. Quero colorir. Certo? Então, vou ficar aguardando ansiosos os desenhos de vocês. Tá bom? E até a próxima. Beijo!